E aí, pessoal, mais um edital publicado, agora procurador da Unicamp, uma grande oportunidade, vocês não podem perder. Eu sou Felipe Fernandes e a gente vai aqui bater um papo sobre esse concurso que se avizinha. Mas antes de qualquer coisa, deixa o like, se inscreve no canal, porque assim você nos ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Vamos primeiro fazer um check aqui no edital, né? Dá uma olhada. Primeiro, edital publicado, conforme a gente comentou. São 3 vagas mais cadastro de reserva para o cargo de procurador. A banca é FCC, Fundação Carlos Chagas. Você tem como requisito aí para a posse no cargo o bacharelado em Direito, registro na OAB, vencimentos conforme o edital, na casa ali dos R$ 11.550, mais honorários, mais benefícios. Quanto a este primeiro ponto, eu faço 2 observações inicialmente para vocês. No que tange às vagas, a gente olha aqui que são 3 vagas no total, sendo 2 para ampla concorrência e uma reservada aos candidatos negros. E a outra observação que eu faço se refere à própria banca, que é a FCC, a Fundação Carlos Chagas. Ela é uma antiga conhecida, ela agora está fazendo mais provas de procuradoria e ela vem mudando o estilo dela ao longo dos tempos, né? A Fundação Carlos Chagas, anos atrás, na época que eu estudava para concurso, era muito conhecida por ser uma banca muito legalista, muito de lei seca, mas nas últimas provas, nos últimos anos, ela vem apresentando um perfil diferenciado. Então, naquelas provas, naqueles concursos em que a gente tem cobrança de lei local, ela cobra fortemente a legislação local. Hoje ela vem cobrando também a jurisprudência. Cerca de 30% da prova, ali, a gente pode dizer, está no espectro da jurisprudência. E ela também hoje tem uma cobrança mais sofisticada, acho que são enunciados mais longos, questões mais complexas. Então, é bom ficar de olho, né? Até pelo número de vagas, eu acredito que venha uma cobrança rigorosa. Essa seria a minha aposta de que a gente vai ter uma prova de nível mais complicado, que óbvio não é motivo para assustá-los, é motivo para incentivá-los a estudar e dar o melhor de vocês. E aqui, pessoal, vamos dar uma olhadinha nas datas, né? Como é que estão as datas desse nosso concurso? Bem, as inscrições vão do dia 1º de setembro a 1º de outubro de 2025. Período de isenção de taxa vai de 1º a 5 de setembro. E o pagamento da taxa pode ser feito até o dia 2 de outubro de 2025. Lembrando que o valor da taxa aqui é de R$ 200, então fique de olho aí nas datas para que você não perca, né? A pior coisa que você pode fazer nesse momento é decidir fazer a prova e perder uma dessas datas aqui de inscrição, de pagamento de taxa, então fique de olho. E quais são as provas, quais são as etapas desse concurso? Nós teremos 2 provas aqui. Uma prova objetiva, que será realizada no dia 2 de novembro de 2025, e uma prova discursiva no dia 18 de janeiro de 2026. Infelizmente, vai coincidir com outras provas que o pessoal estava esperando, mas a gente pode olhar o copo meio cheio, né? Que pelo menos vai ter uma divisão aí, se a gente pode ver isso como um aspecto positivo, né? Infelizmente, você que estava querendo fazer, por exemplo, essa prova, e no caso, por exemplo, a PGE Tocantins, vai ter que escolher uma das duas, mas por outro lado, a concorrência também vai passar pela mesma situação. Em relação à data da prova objetiva, pensando aí da data da publicação do edital para a prova objetiva, é um prazo relativamente exíguo ali, pouco mais de 2 meses, mas se você for parar para pensar também que é um edital enxuto, e a gente vai falar sobre isso traz algumas vantagens para você. Então é um edital resumidinho, um edital bem enxuto, um edital bem cara de procuradorias, fora de fusos e coletivos, que não é tão comum, mas também não é tão incomum dessa maneira. Então é um edital que dá para a gente pegar um material especializado, um material direcionado e cobrir aí com bastante amplitude. Aqui a prova objetiva, como é que vai ser a composição dessa prova objetiva? Ela vai ter 80 questões objetivas no modo múltipla escolha, né? ABCDE. Então a gente vê, se tem 80 questões, das quais você tem que fazer pelo menos 50% para não ser eliminado do concurso, né? O item 9.4 do edital fala que será habilitado na primeira etapa, na prova objetiva, o candidato que obtiver no mínimo 50% de acertos no total da prova, ou seja, 40, né? Você tem que fazer pelo menos 40 questões das 80 que vão se apresentar para você. E quais são as matérias que vão ser cobradas na prova objetiva? Falei para vocês que era o edital enxuto, então vamos dar uma olhada aqui. Direito constitucional, nós teremos 15 questões de direito constitucional. Eu achei bem legal aqui a forma como esses editais estão sendo lançados, com a especificação do número de questões de cada matéria, que mostra para a gente até que tem um certo equilíbrio aqui. Vamos lá, 15 questões de direito constitucional, 15 questões de direito administrativo, né? Essas aqui estão dentro daquilo que a gente chama de núcleo duro, constitucional, administrativo, processo civil, tributário. Então, 30 questões da prova já são dessas duas aí, bem basilares para o direito público, 10 questões de direito civil, 12 de direito processual civil, 7 de direito difusos e coletivos, 7 de direito do trabalho e 7 de direito do processo do trabalho. Então, se você for pegar, são 14 de
direito do processo do trabalho e mais direito previdenciário. Então, é um edital que eu considero bem cara de procuradoria, né? Um edital aí que tem matérias bem típicas de procuradoria. Quando eu falo para os meus alunos começarem a estudar, normalmente a gente começa pelo núcleo duro, constitucional, administrativo, processo civil tributário, e aí começa a incluir aquela segunda prateleira ali, que seria financeiro, ambiental, civil, trabalho, processo do trabalho. E aqui no caso a gente nem tem todas essas, né? Nesse caso a gente tem, por exemplo, a gente tem civil, a gente tem trabalho, processo do trabalho, a gente vai ter aqui previdenciário, que também é uma matéria comum, né, em procuradorias, e difusos e coletivos, que vão ser um pouco matérias aí um pouco diferentes. E aí tudo bem, Felipe, você me disse então que é possível pegar esse material, que é possível partir para cima desse edital, mesmo que não haja muito tempo. Galera, aqui para vocês o que eu indicaria, né? Você revisar aquilo que você já estudou. Então é importante você fazer uma ampla revisão que combine lei seca, doutrina, jurisprudência e questões, e você pegar aqueles pontos que você não viu, um material mais enxuto, um material mais resumido, que vai te ajudar aí a conseguir desenvolver, né? A conseguir ter uma amplitude no edital, porque você precisa ver o máximo de coisa no menor espaço de tempo que você tem. E aí, dentro disso, um recurso muito bom que a gente tem é o chamado direto ao ponto, que é um material que é 70% menor, feito a partir de um estudo reverso, ou seja, daquilo que é mais cobrado em provas de procuradoria. Então, ele vai ter um olhar para os assuntos de maior incidência. Para você pegar isso na reta final, é ouro. E aí você vai ver que os materiais eles são enxutos, eles têm ali até 500 páginas. Você vai conseguir estudar esse material, vai conseguir ter uma amplitude, chegar na sua prova com uma visão ampla das matérias que vão cair no edital. Então, para a prova objetiva, eu recomendo demais o direto ao ponto. Eu acredito que ele seja um grande recurso, uma grande arma para que você enfrente essa prova. A gente não tem tanto tempo assim, o edital é enxuto, mas se você for começar hoje, você vai ter alguma dificuldade, né? Porque não deixa de ser uma quantidade razoável de matérias. Aí, um ponto, né? Uma ferramenta que eu indico para vocês é o direto ao ponto, que está disponível aqui no Estratégia. E quem serão os candidatos convocados para a prova discursiva? Vamos lá. Serão convocados, a gente viu que não pode ser eliminado na objetiva, tem que fazer pelo menos 50%. Serão convocados para a discursiva todos os candidatos habilitados, classificados até a 200ª posição, ou seja, até o 200, considerados os empates na última posição, além de todos os candidatos com deficiência inscritos na forma do capítulo 5 aí do edital. E no que tange aos candidatos autodeclarados negros, pretos ou pardos, habilitados e classificados até a 40ª posição, considerados os empates na última posição. Então a gente vai ter aqui esses candidatos convocados para a prova discursiva. Prova discursiva é essa que será composta, né, de um parecer jurídico e uma peça jurídica para você resolver em 4 horas. Né? Então, uma peça e um parecer para você fazer em 4 horas, um tempo bem razoável aí para a gente realizar essa prova. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso panorama geral da prova de procurador da Unicamp. Uma boa remuneração, uma boa carreira e um edital relativamente enxuto que você consegue atacar aí no período que a gente tem até a prova. Nós ficamos por aqui, desejo muito boa sorte, qualquer coisa entrem em contato, busquem as ferramentas, busquem os materiais e é sempre um prazer, uma grande honra estar ao lado de vocês. Um grande abraço e até a próxima.